Muito bem. Olha, e existe um desenho que aos poucos vai mostrando a possibilidade do surgimento de terceiras vias, ou de uma terceira via no estado do Piauí, além do Brasil também. Essa é uma das discussões principais. Teremos eleições polarizadas ou surgirá uma terceira via? No estado do Piauí, alguns nomes começam a se apresentar como possibilidades. Um deles é o do Washington Bonfim. Washington Bonfim, cientista político que está aqui no estúdio do Jornal do Piauí e conversa conosco a partir de agora. Doutor Washington, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, senhor. Eu quem agradece aqui a oportunidade de estar do lado de gente tão importante no jornalismo piauiense. Eu tenho uma curiosidade de opinião sua a respeito de questões que envolvem prévias. Não sei se você pode responder como cientista político. Desde que não seja exatamente sobre a do PSDB, não. Sobre prévia em geral, tudo bem. Por que nos Estados Unidos isso é muito comum e por que não tem sequelas tão graves, por exemplo, em locais onde você tem dois partidos? Na realidade, assim, o pensamento das prévias é fazer animar a militância desde antes. Nos Estados Unidos você não tem tantas restrições de legislação eleitoral, na realidade nem tem uma legislação eleitoral assim tão clara quanto você tem aqui no Brasil. Então, é uma tradição da política americana, que todo mundo é um país enorme, são 50 estados, é uma tradição americana que todos os candidatos ou do Partido Democrata ou do Partido Republicano se coloquem. Eu acho que do ponto de vista do PSDB, acho salutar. Desde que, assim, como se disse agora, quer dizer, quando você tiver o resultado, o partido esteja unido em torno do resultado. E eu acho muito bom e algo para ser seguido por outros partidos mais adiante. Inclusive, democratiza a vida partidária, não fica a direção partidária mandando quem é que vai ser isso, quem é que vai ser aquilo, quem é que vai ser aquilo outro. Acho que digamos assim, o eleitor, o filiado, se sente mais à vontade para construir, né, a alternativa. Exatamente. Bom, vamos falar agora a respeito do seu nome. O nome do senhor está posto como pré-candidato ao governo do estado do Piauí. Isso surpreendeu muita gente porque imaginava se o senhor faria parte de um grupo que está aí posto, com o PSDB, com progressistas. Era com esse grupo que o senhor estava caminhando até o ano passado. O que mudou no cenário que o motivou a buscar uma sigla e postular uma candidatura? Acho que tem duas coisas importantes, uma trágica, eventualmente, né? Quer dizer, a questão do falecimento do ex-prefeito Firmino Filho, e a outra, depois desse falecimento, um certo esgarçamento até das ideias do PSDB e uma aproximação que eu julgo, né, talvez a minha principal motivação em relação ao atual presidente Bolsonaro. Acho que é um mau presidente, a gente tem, assim, muitas sequelas desse governo, inflação, carestia, insegurança, né, um clima até violento da discussão política no país. E eu resolvi me colocar, assim, como uma alternativa a essa polarização, para que a gente discuta ideias. Assim, eu estava prestando atenção aqui, presto atenção todos os dias, né? No debate político, a gente não discutiu uma ideia sobre o Piauí, a gente discutiu quem é isso, quem é aquilo, a chapa disso, a chapa daquilo, e os problemas reais da população: segurança pública, segurança econômica, fome, carestia, combustível, né? Educação, saúde. Fica tudo de lado, fica jogado para depois. Então, assim, a minha proposição é nesse sentido. Estabelecer uma discussão, a gente vive um momento delicadíssimo, não só do Brasil, mas do mundo. Né? Esse pós-pandemia, nós estamos no meio da COP26, a gente está num momento de discutir um novo padrão de desenvolvimento, mudança energética, fim do emprego, né? Tecnologia. Daqui um ano você tem tecnologia 5G. As coisas estão, assim, absolutamente efervescentes e abertas e a gente está discutindo atrás. Acho que esse é o meu principal incômodo, né? Uhum. Senhor... E a minha principal motivação, o incômodo que gerou uma provocação pessoal até de contribuir para esse debate. Então, esse afastamento do PSDB, o senhor não vê no partido mais as bandeiras, as ideias do ex-prefeito Firmino Filho? O que o senhor definiu como esgarçamento? Vou, assim, dizer claro, o que a Câmara de Vereadores, os vereadores do PSDB, os vereadores eleitos com a ajuda da administração passada, dizem sobre a atual administração? Nada. É um silêncio quase absoluto. Deveriam dizer? Devem dizer. Nós estamos diante de um desastre administrativo monumental. A população está 11 meses sem transporte público, não tem solução, não tem encaminhamento.
Quando foi da vacina, saiu no maior jornal do país, de uma outra emissora, né, que nós éramos os últimos, os mais lentos. Né? Quer dizer, então a gente precisa dar conta disso, a população espera da gente, né, que fez parte da administração do prefeito Firmino Filho, do ex-prefeito Firmino Filho, uma contribuição concreta, correta para aquilo que está acontecendo. A população de Teresina, de certa maneira, eu estou concorrendo ao Estado, mas vou me permitir esse comentário. A população de Teresina espera que a gente se posicione de maneira clara, objetiva, sem titubear. Existe um medo de ser oposição? Não sei, eu não posso falar pelos outros, eu não tenho esse medo. Você acha que o PSDB arriou a bandeira? Acho que o PSDB está olhando a banda passar sem se posicionar. Eu acho que é isso, assim. Não quero jogar pedra em ninguém, acho que assim, quero olhar para frente, mas queria fazer isso até em termos de desabafo. Assim. Teresina precisa de vozes autênticas que digam que as coisas não estão bem. Né? Não dá para o prefeito sentar num dia com um partido, num dia com um grupo político, no dia do outro, querer ser terceira via. Ele não conseguiu governar a cidade ainda, depois de 11 meses. Que terceira via é essa? A gente precisa ser claro em relação aos posicionamentos. Eu quero olhar para o futuro e quero dizer, olha, a gente tem condições de fazer algo diferente. A política piauiense pode representar algo diferente para as pessoas. A gente precisa olhar para o sentimento das pessoas. Por que o Cidadania, doutor Washington, professor, o senhor acha que ele representa esse pensamento levado a efeito pelas administrações do Firmino Filho? Eu acho, assim, o Cidadania tem um histórico, o Mário Rogério, que é o presidente estadual, teve uma ideia, foi dele essa ideia de juntar esse grupo mais próximo do prefeito Firmino Filho junto ao Cidadania. Ele conversou com o Fernando, conversou com o Kleber, conversou com a deputada Lucy, só depois que conversou comigo, eu fui a terceira ou quarta pessoa com quem ele, na realidade a quarta pessoa com quem ele falou, e eu de pronto abracei a ideia, porque eu acho que é algo viável, algo que a gente precisa sair um pouco desse debate, né, de mesmice, novamente. O que a gente tem a dizer sobre desemprego? O que a gente tem a dizer sobre segurança pública? O que a gente tem a dizer sobre ensino médio, formação dos nossos jovens para o futuro? O que a gente tem a dizer sobre fome, carestia? Quer dizer, a gente precisa olhar para o futuro com alguma esperança e o debate político serve para isso. O Cidadania representa, na minha visão, isso. Eu tive uma excelente conversa com o presidente nacional do Cidadania, o ex-senador, ex-deputado Roberto Freire, e a gente encontrou um alinhamento importante. Ele deve vir aqui ao Piauí, agora no final desse mês de novembro, para que a gente possa fazer a filiação. Agora, o Cidadania vive uma indefinição nacional, né? O partido discute a possibilidade de participar de uma federação com o PV, se discutir até mesmo o PSDB nessa federação. Se houver uma federação nacional, lógico que tem impacto aqui no Estado, isso pode, de alguma forma, atrapalhar esse seu projeto? Não creio. Eu acho que assim, uma mensagem clara do presidente Roberto Freire é que é uma aliança programática. Né? Nós não temos, o Cidadania não tem nenhum compromisso com posições políticas bolsonaristas, tem simpatias por vários dos pré-candidatos, na realidade tem um pré-candidato, que é o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, e a gente assim, teve a oportunidade de discutir não só com o presidente do partido, mas também com o secretário-geral e com o tesoureiro, né, essas questões. O momento é um momento, a federação coloca uma questão nova para a política brasileira, né? Porque não é uma coligação, é algo vertical, o que for feito em Brasília tem que ser feito para os 27 estados durante 4 anos, ou seja, inclusive envolve um compromisso com a eleição municipal de 2024. Então, é algo sensível que assim, foi discutido, mas que me parece uma oportunidade de colocar claramente, né, algo de novo para a população piauiense. O senhor foi secretário de Educação, secretário de Planejamento na Prefeitura de Teresina, chegou a ser cotado como possível candidato à Prefeitura e agora o senhor entra para uma eventual disputa, né, é pré-candidato, ainda não é candidato, ao governo do Estado. As características são bem diferentes, o senhor é conhecido em Teresina, mas nem o Cidadania, nem o senhor tem ainda esse alcance em regiões como o sul do estado, norte do estado do Piauí. Como é que o senhor pretende resolver isso? Qual é a estratégia que o senhor teria para discutir o Piauí, conhecer o Piauí mais profundamente?
Olha, assim, diálogo, como foi citado aqui há pouco. Eu tenho conversei com o Rony Lustosa, do União Brasil, que representa, ele era o presidente do DEM, né? Conversei com o Norberto Campelo, conversei agora, né? Já tive algumas conversas, muito boas conversas, com o ex-senador João Vicente Claudino, né? Pretendo ampliar, procurei a deputada Tereza Brito, ainda não chegamos a conversar, né? Quer dizer, estamos nesse caminho de construir ideias. Eu tenho dito para todo mundo a mesma coisa. A gente precisa buscar um caminho de desenvolvimento que olhe para o futuro, um futuro de economia verde, em que a gente tem alta potencialidade. Piauí já é uma realidade na questão de energia solar, de energia eólica. Isso precisa ser equacionado porque nos próximos anos o investimento em petróleo vai acabar, né? Porque existe um compromisso mundial de mudança de matriz energética. Tenho conversado com colegas da universidade, tenho conversado com lideranças comunitárias, né, para que a gente construa uma ideia de futuro que não é um futuro daqui a 2 anos. Essas coisas estão acontecendo agora. A pandemia mostrou muito bem para a gente, né, o potencial que a tecnologia tem, inclusive de substituir trabalho humano, né, em determinadas esferas. Eu tenho conversado com empresários, estive ontem com um empresário da construção civil, estive anteriormente com um empresário do ramo de automóveis, assim, um caso de, automóveis. Hoje as montadoras concorrem com as próprias empresas, alugando o carro diretamente. Aqui há uns anos ninguém compra carro, se aluga carro direto das concessionárias, das oficinas. Nós vamos fazer o quê? Né? Onde essas pessoas vão se empregar? Né? Advogados, você tem um monte de advogado novo buscando colocação na praça. Tem softwares que fazem o que o advogado recente faz, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, com um custo baixíssimo. Isso vale para técnico em contabilidade, nós não estamos discutindo. A gente está em vias da maior mudança tecnológica que a gente vai ter, que é a história do 5G, está sendo licitada agora, e não tem ninguém discutindo isso. Isso precisa ser pauta. O governo do Estado precisa ter um papel claro para dizer para a população jovem que precisa de emprego, para a população, quem tem 25 anos, 30 anos hoje e não tem qualificação, daqui a 5 anos não terá emprego. E a gente precisa, o governo do Estado precisa discutir isso, porque não vai ter qualificação. Perdi um pouco o argumento, eu discutia com o empresário da construção civil. Você tem impressoras 3D que fazem uma casa popular de cerca de 40 metros quadrados pela metade do preço. E precisa de 4 pessoas para construir, nenhuma delas é pedreiro. Professor, você faz o que com isso? Para onde é que vai a economia piauiense diante desse quadro? Insisto, eu não estou falando de um negócio que vai acontecer daqui a 20 anos, não. Estou falando de algo que está acontecendo hoje. Hoje. E a pandemia mostrou isso para a gente, o quanto desempregou, o quanto tem gente que não consegue voltar para o seu local de trabalho. O que a política piauiense tem para dizer para isso? E isso é por isso que eu estou me propondo, para sair dessa história. E não dá para conversar isso, né, no contexto da posição política do atual governo federal. Você tem que conversar num outro contexto de futuro, de esperança para as pessoas. É isso que fez o senhor se afastar de Silvio Mendes e de Ciro Nogueira, considerando que o senhor já foi filiado ao PSDB e ao Progressistas? Sim, eu tenho os dois grandes amigos, mas chega uma hora que não é a questão da amizade, é a questão de valores, é a questão de posicionamento, é a questão do que você acredita para o futuro, do que você acredita que as pessoas estão vendo. Eu tive uma passagem de 3 anos numa das maiores instituições do terceiro setor do país. E eu, aprendi demais com governadores, o governador Eduardo Leite, Helder Barbalho, o vice-governador Rodrigo Garcia, né, o governador Zema, estados com o qual a gente trabalhava, eu era diretor da instituição, né, com prefeitas como a prefeita Raquel Lira, como o prefeito de Curitiba, que hoje está no DEM, o Greca. Quer dizer, em todos esses lugares, os prefeitos e governadores estão olhando para o futuro. Eu quero trazer essa mensagem, o que eu aprendi fora, né, trazer para cá e discutir junto com a população, né, quais são os nossos caminhos. Há uma discussão, a gente ouve principalmente de lideranças da base do governador Wellington Dias, de que não há espaço para uma terceira via aqui no Estado. Conversando com essas lideranças, o senhor vê essa possibilidade, de fato, da construção desse palanque sólido de terceira via? Olha, o fato da gente estar conversando, por exemplo, com uma pessoa da envergadura do senador João Vicente mostra alguma coisa,
E, assim, até vou ser meio indelicado aqui, saiu uma pesquisa num outro veículo de comunicação, eu tenho menos de 30 dias que fiz essa proposição e estou longe do traço. Então, significa que existe uma possibilidade, existe gente querendo discutir um modelo novo de política, um jeito novo de fazer as coisas, né? Que não é contra a política, não é isso que eu estou dizendo, até pela minha profissão não posso ser contra a política. Não é essa história de nova política? É um novo jeito de governar, olhando para a população. Não estou dizendo, assim... porque... Outsider, essas coisas todas? Não, porque não tem lugar para outsider. Nós temos 2 outsiders, um na presidência da República, o outro na prefeitura de Teresina. São 2 desastres. Né? Quer dizer, eu tenho experiência administrativa, tenho capacidade intelectual e estou me colocando numa condição de liderança, né? Para conversar com a classe política, para conversar com os atores políticos todos, vereadores, deputados. Agora é o seguinte, tem um lado, eu estou dizendo qual é meu lado. Né? Eu estou dizendo, aqui eu estou vindo. Né? Talvez é uma posição talvez até, né, um pouco ousada demais. Mas eu acho que as pessoas precisam definir o seu lado, né? E ter a percepção de que a gente pode discutir política com argumento. E não xingando as pessoas, não agredindo as pessoas, né? Não dizendo, querendo, como se diz na linguagem de rede social, lacrar o outro. Quais são os argumentos? Como é que a gente, por exemplo, nós estamos diante do marco de saneamento. Nós podemos fazer uma revolução nesse Estado com o marco de saneamento. Uma revolução de emprego, uma revolução de investimento, uma revolução de saúde pública, porque saneamento é saúde pública. O que é que nós vamos dizer sobre isso? Né? E isso é importante. A gente tem, por exemplo, eu também, novamente, conversando com os empresários, eu tenho dito para eles, olha, a gente tem que olhar para outras oportunidades. O governo do Estado, a máquina do governo do Estado tem que servir mais, né, para estruturar a nossa economia de uma maneira nova, né, que venha investimento novo. Vou lembrar o Alberto Silva, eu olhava para o tempo e se perguntava para ele, o que é que você está vendo? Eu estou vendo riqueza, ele via o sol e o vento. Como é que a gente vai transformar isso em riqueza, política social concreta, dinheiro para política social concreta para a nossa gente? É isso que eu estou preocupado. Percebo que é o caminho sem volta o projeto? Ninguém se mete num negócio desse para... Né, assim, mas eu vou dizer assim, de maneira muito tranquila, para mim é um compromisso pessoal de usar o que eu aprendi, o que eu estudo. Eu estou dando aula disso, vou dar aula 4 horas, né, para mostrar para a nossa gente que a gente tem um outro caminho. Você já pensou em composição, professor? Vice, Senado, cogitava-se que, não era, Lídia, que o professor Kleber Montezuma estaria se aproximando do Cidadania, mas com apoio vinculado a Silvio Mendes, que é do PSDB. Como é que você está trabalhando essa parte mais de composição política? Deixa eu lhe dizer, quem tem prazo não tem pressa. A gente precisa definir isso lá em março. Então, eu tenho 20 dias, né, 30 dias que comecei, estou conversando com paciência, com parcimônia, colocando o meu nome à disposição. Vou conversar com todo mundo. Diante disso que eu coloquei aqui, das minhas ideias, do meu posicionamento, e aí a gente vai construir isso com muita calma, entendeu? Não tem assodamento, não tem chapa fechada, não tem dizer que fulano de tal vai ser isso, fulano de tal vai ser aquilo. Eu tenho certeza que a classe política vai entender, como a população, de certa maneira, já entende a minha proposição. Agora, professor, o senhor conversou com Kleber Montezuma, mas tem outros nomes aí ligados ao ex-prefeito Firmino Filho que estão sendo convidados pela Cidadania também, né? Sim, eu tenho conversado com o Fernando Saad, que foi, por acaso, a primeira pessoa que me falou dessa possibilidade foi o Fernando, acho que ainda em junho. Meu pai tinha acabado de falecer. Eu disse, Fernando, eu acho a ideia boa, mas não estou com cabeça para discutir essas coisas agora, não. Aí, quer dizer, o Canindé a gente tem conversado muito, né? Mas, insisto, eu estou colocando o bloco na rua com calma, com consciência, com disposição para o diálogo e com ideias para compartilhar com as pessoas, para ouvi-las e construir algo. Eu boto uma hashtagzinha nas minhas tuitagens, né? Quer dizer, nos meus tweets, construir o Piauí com você. Eu quero ouvir a população, né? Quero dizer do que eu aprendi, quero ser companheiro das pessoas na construção desse futuro que eu estou pregando. Só para finalizar, a dona Lucy, deputada estadual, iria para o partido? Olha, eu fiz o convite, mas eu tenho absoluta consciência de que ela tem um compromisso com o senador Ciro, com o Júlio Arcoverde, né? Respeito isso e quero dizer uma coisa, assim, em qualquer circunstância, se eu for alguma coisa,
ela, o Bruno, a Bárbara, a Cristina vão estar sempre como pessoas do meu coração que eu vou procurar ajudar, independentemente de onde eu esteja. Quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Washington Bonfim, pré-candidato ao governo do estado do Piauí. Muito obrigado pela participação. Sou eu quem agradece muitíssimo a audiência de vocês e a excelente conversa. Espero não ter me excedido. Muito obrigado. Doutor Washington Bonfim.